Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta edição de terça-feira, 30 de novembro de 2021. E a partir de agora, muita informação. Vamos começando já a edição dessa terça com a previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 30 de novembro. Centro-Oeste. Goiânia e Goiás têm nesta terça-feira pancadas de chuva e trovoadas com temperatura entre 22 e 32 graus. A umidade do ar é de 40% a 90%. Brasília, capital federal, fica com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 18 e 30 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 30% a 85%. Norte. Boa Vista, em Roraima, tem possibilidade de chuva isolada com temperatura entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% a 90%. O município de Breves, no Pará, festeja aniversário com muito sol e temperatura indicando entre 23 e 37 graus. A umidade do ar é de 30% a 95%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, fica com sol, muitas nuvens e temperatura entre 25 e 32 graus, com umidade relativa do ar entre 50% a 90%. Dirceu Arco Verde, no Piauí, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura marcando entre 24 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 60% a 90%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta nesta terça-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura em torno de 20 e 28 graus. A umidade relativa do ar é de 50% a 95%. O município de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, está aniversariando com sol, muitas nuvens e temperatura entre 14 e 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 45% a 90%. Sudeste. A cidade de São Paulo tem muitas nuvens com previsão de chuva e temperatura marcando entre 22 e 24 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 80% a 100%. Registro, em São Paulo, faz aniversário com possibilidade de chuva isolada e os termômetros indicando entre 21 e 35 graus. A umidade do ar oscila entre 30% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 30 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Um estudo da Universidade Estadual da Bahia revelou que quase metade dos feirantes informais pesquisados no interior baiano tem alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares. A pesquisa avaliou a saúde de 231 desses trabalhadores e mostrou que 42% deles tinham alto risco de doença cardiovascular, o que significa que tem 20% ou mais de chance de desenvolver alguma enfermidade desse tipo nos próximos 10 anos. O estudo foi realizado no Mercado Municipal de Guanambi, a quase 800 quilômetros de Salvador, já próximo à divisa com Minas Gerais. Foram coletadas informações sobre pressão arterial, presença de colesterol alto, diabetes, tabagismo e também a idade, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Também foram coletadas as medidas corporais desses trabalhadores, o padrão alimentar deles e o nível de estresse, o que, segundo a coordenadora da pesquisa, a enfermeira Poliana Leal, agrava o risco de desenvolver essas doenças, sendo 3 os principais motivos do estresse desses trabalhadores. Esses indivíduos relatam principalmente a questão financeira,
A condição de desempregado, isso também é um forte fator que é bastante relatado pelos trabalhadores. O fato desse trabalhador ele não estar coberto pela Previdência Social. A pesquisa também revelou que 74% dos trabalhadores com alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares ganhavam, em média, menos de um salário mínimo e tinham uma idade média de 51 anos. Além disso, 66% deles não praticavam exercício físico. A pesquisadora Poliana Leal argumentou que esses resultados são importantes para dar visibilidade às condições de saúde de uma parcela da população, prevenindo, assim, doenças futuras. A chegada da pandemia trouxe muita gente para dentro do mercado informal. Muitas pessoas estão adoecendo, estão sofrendo. Então é importante a gente buscar dar visibilidade a essa população que ainda é pouco conhecida sobre os seus agravos e as doenças que acometem esses trabalhadores. Segundo dados do IBGE, 40% das pessoas ocupadas no mercado de trabalho no final do primeiro semestre deste ano estavam na informalidade, o que representa quase 35 milhões de pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. O Ministério Público Federal vai realizar no próximo dia 1º de dezembro uma audiência pública para ouvir os pescadores do Rio Xingu que foram prejudicados pelos impactos da hidrelétrica de Belo Monte. A audiência vai apurar as transformações na pesca e verificar a efetividade das medidas de reparação e mitigação implementadas no licenciamento da usina. Para a audiência, o Ministério Público Federal convocou por meio de edital representantes dos pescadores de acordo com os 4 setores de pesca do Rio Xingu na área impactada por Belo Monte, do remanso do reservatório principal, do trecho de vazão reduzida e da jusante da casa de força principal da usina. Os pescadores serão ouvidos presencialmente, com áudio e vídeo disponibilizado aos demais em sala virtual, e também foram convidados representantes do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que poderão participar de maneira remota. Os pescadores que não quiserem falar durante a audiência poderão fazer relatos pela sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Federal, que vai funcionar durante o dia 1º de dezembro em caráter excepcional para atendimento dos pescadores que desejam prestar declarações. Pesquisadores e representantes de instituições públicas ou privadas que atuem em áreas relacionadas ao objeto da audiência oitiva poderão acompanhar o evento mediante ingresso na sala virtual, desde que solicite formalmente a participação até às 6 horas da tarde do dia 30 deste mês. A audiência deve respeitar os protocolos de saúde e prevenção da Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara e a apresentação do comprovante de vacinação para ingresso nas dependências da unidade do Ministério Público Federal em Altamira, onde ocorrerá a oitiva. Com supervisão do jornalista João Paulo Seabra, Igor Oliveira, da Rádio Cultura de Belém. Cresceu o número de pessoas com dificuldade de manter as contas em dia. A inadimplência subiu em novembro para o maior patamar do ano, com mais de 26% das famílias relatando ter dívidas ou contas em atraso. Em outubro, eram cerca de 26%. Os dados estão na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, a proporção de endividados foi a maior já observada na série histórica do indicador, com aumento mensal de 69,5% para 70,3%. De acordo com a pesquisa, as famílias com rendimento de até 10 salários mínimos continuam recorrendo ao uso do cartão de crédito. Na passagem de outubro para novembro, o percentual de endividados nesta faixa de renda saltou de 75,9% para 77%. No mesmo mês do ano passado, o indicador registrava 67,9%, o que representa um aumento anual de quase 10 pontos percentuais em 2021. Ainda segundo o levantamento,
o prazo médio de atraso na quitação das dívidas também voltou a aumentar em novembro, chegando a 61 dias em média. E apesar da queda de 1,4 ponto percentual na comparação anual, a proporção de atrasos acima de 90 dias é a maior desde agosto deste ano, alcançando aproximadamente 42% dos inadimplentes. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Festival Virada Salvador, que marca o Réveillon na capital baiana, não vai ser realizado neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta segunda-feira, durante a entrevista coletiva à imprensa. O gestor municipal ressalta que a decisão foi motivada pelo cenário de incertezas em meio à pandemia, mesmo com o avanço da vacinação e a queda dos números de internações e mortes em decorrência da Covid-19, uma vez que o evento reúne em média 250 mil pessoas por dia. Bruno Reis destaca que a prefeitura chegou ao prazo limite para tomar a decisão sobre o Festival Virada Salvador, faltando apenas um mês para o início da festa. A decisão está tomada. Nós não realizaremos, diante de tudo que nós estamos vendo, ainda não é o momento de colocar em risco tudo que nós construímos até aqui. Colocamos sempre a vida em primeiro lugar e seguiremos dessa forma. Sobre o Carnaval de 2022, o prefeito afirma que segue a mesma estratégia do Réveillon, de aguardar até o último momento para tomar a decisão sobre a festa, que será feita em conjunto com o governador Rui Costa. Questionado sobre uma programação alternativa para a virada de ano, Bruno Reis disse que ainda avalia as possibilidades. No ano passado, houve queima de fogos em alguns pontos da cidade, mas ainda não há confirmação para a edição deste ano. Direto de Salvador, Thaís Seixas. Já depois do intervalo, estamos de volta com mais informações. Café com Notícia. Café com Notícia. Mesmo com a autorização do governo de Minas Gerais para a retomada das aulas presenciais em todas as regiões, 93 dos 853 municípios mineiros mantêm as atividades remotas. Somente na rede estadual, são cerca de 114 mil estudantes nesta situação há quase 2 anos, segundo dados da Secretaria de Estado de Educação. O retorno às aulas presenciais na rede estadual começou em junho, após liberação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No início deste mês, a presença dos alunos na sala de aula passou a ser obrigatória, exceto para os que fazem parte de grupos de risco da Covid-19. No entanto, 93 municípios possuem decretos que impedem o retorno. Nesses casos, os alunos seguem atividades remotas, o que preocupa a Secretaria de Educação de Minas Gerais. A defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho, entrou com uma ação na Justiça contra a decisão que cassou o mandato dele como vereador no Rio de Janeiro. O pedido é para anular o decreto legislativo que, em junho deste ano, declarou a perda do mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar. A decisão unânime aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio também impede Jairinho de se candidatar por 8 anos. Essa foi a primeira vez que um representante do parlamento carioca perdeu o cargo por deliberação de outros vereadores. Jairinho e a namorada, a professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, estão presos desde abril, acusados de matar o menino de 4 anos em março deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O mundo está em alerta com o surgimento da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Aqui no Brasil, em reunião de trabalho nesse domingo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou que a principal arma contra a Covid-19 é a vacinação. Gostaria de tranquilizar a todos os brasileiros, porque os cuidados com essa variante são os mesmos cuidados com as outras variantes. E a principal arma que nós temos para enfrentar essas situações é a nossa campanha de imunização. Nesse particular, o Brasil, como vocês sabem, vai muito bem. Nós já distribuímos mais de 372 milhões de doses de vacina e dessas, 308 milhões já foram aplicadas nos brasileiros. É por isso que hoje vivemos um cenário epidemiológico
de maior tranquilidade. Presente ao encontro, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que o país está preparado para essa nova cepa. No entanto, reforçou que as medidas de proteção, como o uso de máscara e distanciamento, devem ser mantidas. E que mantenhamos as medidas, as chamadas medidas não farmacológicas. Evitarmos aglomerações fúteis, como o senhor fala, a higienização das mãos, o álcool em gel, a etiqueta respiratória, e, consequentemente, avançarmos cada vez mais para garantirmos o que eu estou chamando disso, o que foi conquistado ao longo desse ano, que um patrimônio epidemiológico adequado que nós estamos agora, para que esse patrimônio epidemiológico que nós conquistamos nesse último tempo, possamos manter e garantir a segurança da população brasileira. E a partir desta segunda-feira, por recomendação da Anvisa, o governo federal restringe a entrada de passageiros vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A forma como o presidente Jorge Salgado se manifestou com declarações quase incompreensivas, dada a má qualidade do sinal de internet em Londrina, revelou-se simbólica sobre o ano do Vasco. Mas é o conteúdo do pronunciamento do dirigente que merece ser analisado, criticado e classificado como tão preocupante quanto o vexame no futebol em 2021. O Vasco encerrou 2021 perdendo por 3-0 do Londrina em 10º lugar na Série B, sem nunca ter ingressado no G4, com mais derrotas do que vitórias e com a segunda pior defesa da competição. O presidente então repetiu o mesmo discurso de semanas atrás, cheio de dúvidas e sem indicar como criará as condições para a mudança nos rumos do futebol do clube. Nos poucos minutos que falou, sem permitir perguntas dos jornalistas, Salgado teve o mérito de reconhecer o fracasso e pedir desculpas ao torcedor. Mas é pouco. O Vasco realmente reformulou o elenco no início desta temporada. Liberou jogadores que estavam em má fase e sem clima com a torcida e trouxe 13 reforços. O 5º lugar no Carioca, por mais que tivesse pouca relevância, no contexto cujo objetivo era subir para a Série A, foi um pequeno indicativo que era necessário mudar. Na 12ª rodada da Série B, em 18 de julho, quando demitiu o técnico Marcelo Cabo, o Vasco era o 8º colocado, à frente, por exemplo, de Botafogo e CSA, pois ao final da competição o rival carioca foi campeão com 21 pontos a mais que os vascaínos, e o time alagoano só perdeu a classificação para a Série A com um gol marcado pelo Avaí aos 43 minutos do segundo tempo, ou seja, tempo para corrigir a rota via. Faltou foi competência para diagnosticar o problema. E resolvê-lo, até porque dinheiro havia. O Vasco tem a maior folha salarial do torneio. A tradicional festa de fim de ano na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, está mantida, pelo menos por enquanto. Nesta segunda-feira, equipes da Prefeitura se reuniram com o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 para analisar a situação epidemiológica da capital e debater os critérios sanitários adotados para liberar as festas de fim de ano, como o Réveillon. O infectologista Alberto Quebabo, integrante do comitê, explica que a situação epidemiológica na cidade, neste momento, não indica necessidade de cancelamento do evento. Mantido o cenário epidemiológico atual, o Réveillon, por enquanto, está mantido. É claro que a gente vai continuar observando esse cenário. Essa variante nova pode ser que modifique esse cenário ou não, a gente ainda não sabe. E caso haja alguma modificação do cenário, com pior aumento de casos, essa decisão pode ser revista a qualquer momento. Em agosto, a Prefeitura do Rio lançou o documento Cadernos de Encargos do Réveillon Carioca, para que empresas interessadas possam obter os detalhes do evento. A expectativa é de que a festa aconteça em Copacabana e em mais 10 locais da cidade, entre eles Praia da Moreninha, em Paquetá, e no Piscinão de Ramos, na Zona Norte. Outra novidade para a chegada de 2022 é o retorno da queima de fogos à Igreja da Penha, na Zona Norte. A Prefeitura, no entanto, ressalta que as comemorações do Réveillon estão condicionadas ao cenário epidemiológico da pandemia na capital fluminense. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Começou nesta segunda-feira o prazo para solicitar a reaplicação da prova do Enem aos inscritos que tiveram a participação no exame afetada pela operação policial realizada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A ação policial que deixou 9 mortos